Melhor cantor, Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, veio ao mundo no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958. Foi um cantor, compositor, poeta e letrista, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Farei um resumo sobre sua vida e obra. Espero que gostem. Se inscreva ativando o sininho e deixe o seu like. Ele era o único filho do casal, o produtor musical João Araújo, que produzia diversos artistas renomados da época, e Lucinha Araújo, que teve uma curta carreira como cantora, lançando um single em 78 e 2 LPs no início dos anos 80. Cazuza recebeu o apelido antes do nascimento. Segundo Lucinha Araújo, todas as suas irmãs tiveram meninas, e quando ela engravidou, todos esperavam por um menino, e por isso usavam a expressão Cazuza para se referir à criança. Essa expressão é de origem nordestina e significa moleque ou garoto. Na infância, Cazuza sequer respondia quando era chamado de Agenor. Ele não gostava do nome herdado pelo seu avô paterno. Só mais tarde, quando descobriu que Cartola, um de seus compositores prediletos, também se chamava Agenor, ele resolveu então aceitar o nome. Cazuza sempre teve contato com a música. Influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira, ele tinha preferência pelas canções dramáticas e melancólicas, como as de Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa e Dalva de Oliveira. Alguém começou a cantar um samba canção de Noel. Ele cresceu no bairro do Leblon e sempre que seus pais saíam na noite carioca, o deixava aos cuidados de Alice, sua avó. Foi assim, estando a sós com ela, que ele começou a escrever os seus primeiros versos. E isso aos 7 anos de idade, em 1965. Tendo uma mãe cantora e um pai produtor musical, ele tinha de tudo para seguir a carreira como artista. Graças ao ambiente profissional do pai, Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto, Novos Baianos, entre muitos outros. Tirando férias em Londres em 1972, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, e logo tornou-se um grande fã. O Jimi Hendrix está ali, né? Quem é ele pra você? Quando eu vi ele tocando guitarra, quando eu vi ele, a Janis cantando, que era mais ou menos parecido a guitarra, a distorção da guitarra dele com a distorção da voz da Janis. Então, era uma coisa que era super diferente na época, né? E deu uma ideia de liberdade, de raio, de libertação. Eu achei que depois que eu vi ele tocar guitarra e a Janis Joplin cantar, eu achei que eu podia tudo também, que eu podia também ser um raio de energia, que eu podia ir contra tudo, que eu podia, enfim, que eu podia ser uma pessoa do jeito que eu sonhava. Então, Você é exagerado mesmo, né? Eles são os verdadeiros exagerados. 4 anos depois, em 76, ele passou no vestibular para a comunicação, mas isso apenas para ganhar um presente que seu pai havia lhe prometido caso ele fosse aprovado. Tanto é que abandonou o curso ainda na 3ª semana. Mais tarde começou a frequentar o Baixo Leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo, fumando. Inclusive desde muito cedo ele já havia assumido que era bissexual. E para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude descontrolada perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre, da qual foi fundador e presidente. Na Som Livre, Cazuza trabalhou no departamento artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Logo depois, trabalhou na assessoria de imprensa, onde escrevia diversos releases para divulgar os artistas. No final de 1979, fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Lá descobriu a literatura da geração Beat, os chamados poetas malditos, que mais tarde seriam uma grande influência para sua carreira. Em 1980, retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, no Circo Voador. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime foi convidado para integrar a uma banda de rock de garagem, que se formava no bairro carioca do Rio Comprido. Ele não aceitou o convite, mas indicou Cazuza aos vocais. Durante alguns anos, pelo menos 2 anos, eu fiquei tentando convencê-lo a seguir a carreira musical, até que eu fui convidado para cantar no Barão Vermelho e resolvi indicá-lo, e deu certo. Já se conheceram, fizeram uma parceria, e aí todo mundo sabe da história.
Cazuza mostrou à banda letras que havia escrito, tornando-se o principal compositor do grupo. Após ouvir uma fita demo da banda, o produtor Ezequiel Neves convence o diretor artístico da Som Livre, Guto Graça Mello, a gravar a banda, e juntos convenceram o relutante João Araújo e pai de Cazuza a apostar no Barão Vermelho. Tudo bem, você se mandou, não aguentou o peso da barra. Quer escolher viver de verdade, se cagou, parou na metade. Me abraça e me chama de benzinho, de teu benzinho. Lançaram o primeiro álbum em 1982, chamado Barão Vermelho. Das canções mais importantes, os destaques foram Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Dá Uma em Mim e Todo o Amor que Houver Nessa Vida, vendendo apenas 7.000 cópias. Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e, com uma melhor produção, gravou o disco Barão Vermelho 2 em 1983. Esse disco vendeu um pouco mais que o anterior, cerca de 15.000 cópias. Foi nessa fase que, durante um show no Canecão, que Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Demasiadas palavras, pouco impulso de vida, travadamente na ideologia. O terceiro disco do Barão, intitulado de Maior Abandonado, foi lançado em outubro de 1984, conquistando o disco de ouro e garantindo a presença da banda na primeira edição do Rock in Rio, em janeiro de 1985. Como terceira atração, o Barão se apresentou antes dos veteranos Scorpions e AC/DC. Em julho desse mesmo ano, Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para compor e se expressar, tanto musical quanto poeticamente. Eu vejo grana, eu vejo dor. Foi durante os ensaios do quarto álbum que Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir carreira solo. Em novembro de 1985 foi lançado o primeiro álbum solo, Exagerado. Meus olhos são bem grandes pra te secar. Minha boca é um bueiro que vai te sugar. Entrei antes? Um pouquinho só. Então tem que dar 2 uivos de novo. Meus olhos são bem grandes pra te secar. Meu olho é um bueiro que vai te sugar. Esse disco inclui a música Só as Mães São Felizes, que foi vetada pela censura da época. O segundo álbum foi gravado em outubro de 1986, mas como a Som Livre rompeu o seu elenco de artistas, o disco Só Se Fura 2 foi lançado um ano depois pela Polygram. Esse LP conta com os sucessos O Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão Que Nada, Ritual e a faixa título Só Se Fura 2. Aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul, o mundo é azul. Qual é a cor do amor? No mesmo ano de lançamento de Só Se Fura 2, em 87, Cazuza foi internado com pneumonia. Ele já havia passado por alguns outros momentos nos anos anteriores que levaram a crer que ele provavelmente estava sofrendo de algo letal, mas os resultados dos exames não detectavam a doença. Porém, um novo teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV. Em outubro, Cazuza foi internado na clínica de São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar de uma nova pneumonia. Em seguida, ele é levado pelos pais aos Estados Unidos. Lá foi submetido a um tratamento à base de azidotimidina, o AZT, durante 2 meses no New England Hospital, em Boston. Ao voltar ao Brasil em dezembro de 1987, Cazuza inicia as gravações para um novo disco, Ideologia, de 1988. Nele está incluso os hits Ideologia, Brasil e Faz Parte do Meu Show. As apresentações se tornaram mais elaboradas e a turnê do disco Ideologia, dirigido por Ney Matogrosso, viajou por todo o país. O quarto álbum, intitulado O Tempo Não Para, foi gravado no Canecão e lançado em 1989. Esse disco tornou-se o maior sucesso de sua carreira, vendendo 500.000 cópias. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um de seus maiores sucessos.
Além dela, o disco traz as canções Todo o Amor que Houver Nessa Vida, com um novo arranjo mais introspectivo, codinome Beija-Flor e Faz Parte do Meu Show. Além do álbum em LP, O Tempo Não Para também foi lançado em VHS. Ele declarou publicamente em fevereiro de 1989 que era soropositivo, ajudando assim a criar consciência em relação à doença e aos efeitos que ela causa. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. A capa da revista Veja desta semana provocou protestos de fãs e amigos do cantor. Eles dizem que a reportagem matou Cazuza antecipadamente. Ao ler a revista no domingo, Cazuza passou mal, foi internado, mas já melhorou. Os jornais de hoje trazem um protesto assinado pelo cantor. Ele diz que ficou triste ao ver que a revista cedeu à tentação do sensacionalismo. Afirma que não está em agonia, não está morrendo, que pode morrer a qualquer momento, como qualquer pessoa viva. Para ironizar a reportagem, Cazuza pintou os olhos de preto e usou cadeira de rodas para receber o prêmio Sharp de música ontem à noite no Rio. Prêmios de Melhor Canção para Brasil e de Melhor Álbum para Ideologia. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Com uma voz nitidamente enfraquecida, Cazuza grava Burguesia em 1989. Esse álbum duplo traz no primeiro disco canções de rock brasileiro e no segundo canções de MPB. Burguesia foi o seu último disco, vendendo 250 mil cópias. Além disso, ganhou o prêmio Sharp de melhor canção com a música Cobaias de Deus. Depois de 4 meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado de outubro de 1989 até março de 1990. Em 7 de julho do mesmo ano, retornou para o Rio de Janeiro, e assim que chegou, teve uma crise e acabou falecendo aos 32 anos. O motivo da morte foi um choque séptico causado pela AIDS, ou seja, um micro-organismo que entra na corrente sanguínea e infecta vários órgãos, causando a falência. O caixão coberto de flores foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sobre o tampo de mármore do túmulo aparece o título do seu grande sucesso, O Tempo Não Para. Após sua morte, os pais fundaram a Sociedade Viva Cazuza, ainda em 1990. A sociedade tem como intenção proporcionar uma vida melhor às crianças soropositivas, através de assistência à saúde, educação e lazer. No ano seguinte, em abril de 91, a produtora decidiu lançar o disco Por Aí, reunindo diversas músicas inéditas que foram descartadas durante as escolhas de repertório dos discos anteriores. A Ação Livre realizou o show Tributo a Cazuza em 1999, depois lançado em CD e DVD. Em 2004 foi lançado o filme biográfico Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck. Em apenas 10 anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. O estilo, a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram um impacto muito significante na música popular brasileira. Isso deu-lhe o título de um dos maiores vocalistas masculinos do século XX no Brasil. Esse foi um resumo da vida e obra de Cazuza. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Obrigado por assistir. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, e o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é o meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio? Programada para só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim.